Olá e seja muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui de informática, dessa vez para falar de um assunto chamado correios eletrônicos. Pessoal, pode parecer um assunto fácil, só que tem algumas pegadinhas que eu me preocupo muito, tá? E eu não quero que você escorrega aí no dia da sua prova. Então, vem comigo, eu vou te mostrar exatamente como ele vai aparecer, mas não tem assim grandes segredos. Agora, você tem que saber o conteúdo todo. Ele é pequeno, ele é simples, só que você não pode ir cair em duas coisitas aqui que eu vou falar. Antes de começar, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Muito obrigado e vamos dar início aqui a esta aula. Pessoal, é o seguinte: o que a gente faz com o nosso correio eletrônico? Você deve ter um e-mail, assim como eu, ou então você de repente criou há muitos anos algum e-mail, né? Até às vezes um nome meio estranho lá atrás quando você era mais jovem e hoje você utiliza esse e-mail. Ou então, que nem eu, né? Que depois agora com Conquiste Seus Sonhos, eu tenho vários e-mails para vários canais e fica uma verdadeira bagunça, porque você tem vários e-mails para trabalhar. E agora, Heitor, como é que faz? Então, primeiro vamos entender para que a gente utiliza um correio eletrônico. A ideia ela é muito parecida com aquilo que nós temos, por exemplo, ao enviar uma carta. Antigamente, e não faz tanto tempo assim, era hábito, era comum as pessoas escreverem cartas, enviar para as pessoas demoravam dias, semanas ou até mesmo meses, dependendo da distância, para receber aquela carta e depois respondia e tudo mais. Até que tivemos a ideia do famoso correio eletrônico. Qual que é a grande vantagem? Heitor, é porque ele é online? Não só, porque é o seguinte, através do e-mail, claro, ser online é fantástico, você não precisa sair da sua cadeira para você escrever, né, a tua mensagem para outra pessoa. Agora, tanto o emissor quanto o receptor dessa mensagem, ou seja, desse e-mail, emissor é quem faz, né, e receptor é quem recebe essa mensagem, eles não precisam estar em contato em simultâneo. Então, essa é a grande vantagem, além da parte online, tá? A parte online, na verdade, ela não precisa ter para se escrever o e-mail. Você precisa estar conectado de maneira online para enviar ou para receber. Cuidado com essa pequena pegadinha que eu já estou falando aqui para vocês. Outra coisa, a sua prova tem vindo falar, em vez de usar a expressão, olha, o emissor e o receptor não estão em simultâneo. Ao invés de usar essa frase toda, ele fala que o emissor e o receptor estão de maneira assíncrona. Síncrona significa sincronizado. Assíncrone, a significa não. Então, assíncrona é não sincronizado, tá? Então, quando a gente fala que o emissor e o receptor, ou seja, quem escreve um e-mail e quem o recebe, estão de maneira assíncrona, ou seja, eles não estão. Você quando manda e-mail, você não liga para a pessoa e fala, olha, fica aí na frente do computador que se você não tiver, o e-mail vai se perder. Não, você manda, em algum momento a pessoa vai sentar lá e vai ver. Bacana? Por isso que é assíncrona. Além disso, você tem que entender que precisamos de duas condições para enviar um e-mail. Tá? Independentemente como você faz hoje no seu cotidiano, como você fazia lá atrás, ou eu faço, ou algum vizinho, não importa. São sempre duas coisas. Uma, você precisa de um provedor. O que é o provedor? Alguém que vai criar aquela conta, que vai armazenar os seus e-mails, tá? Alguém que vai prover de cuidar dos seus e-mails todos que você foi guardando, né? Tem gente que antigamente tinha mania até de cada e-mail que recebia imprimia. Não é necessário. Você existe um provedor que cuida disso. Claro, antigamente, nos anos 90, você tinha no Brasil, por exemplo, o UOL, né? O UOL era um grande provedor de internet, muita gente tinha até o e-mail do UOL, lembra disso? Depois foi o Hotmail. Hoje, a grande disparado, o principal provedor são as contas de Gmail, né? Que o Google dominou tudo aí e mais alguma coisa. Portanto, o Gmail, que é justamente, né, é quando a gente vai ter. Além disso, você também precisa usar uma ferramenta de correio eletrônico, tá? Essa ferramenta, ela vai ser a responsável por enviar o seu e-mail e para receber o seu e-mail, tá bom? Isso pode ser feito através dessa ferramenta,
e há várias, a gente já vai conversar, ou então você pode fazer pelo uma coisa chamada web e-mail. Nada mais é do que uma página que você vai na internet, a página do e-mail, digamos assim, e você consegue fazer o envio ou recebimento desse e-mail. Você vai ver daqui a pouquinho, eu vou conversar com você aqui embaixo, que tem alguns que são apenas web e-mail. Outros são correio eletrônico. Heitor, no fundo, o que ele serve? Ambos vão mandar e receber e-mail, tá bom? Mas nem todos conseguem ter os dois. Então vamos lá, por exemplo, o principal provedor, ou seja, aquele que vai guardar nossos e-mails hoje no mundo, apesar de existir ainda o Hotmail, ainda existe o UOL e todos os outros, o principal é o Google, disparado. Tanto é que o seu e-mail é o quê? Provavelmente é @gmail.com, não é? O Conquiste Seus Sonhos, sonhosconquiste@gmail.com. Então você sempre tem ali o Gmail, em todos os canais aqui são Gmail, tá? Agora, clientes de e-mail, ou seja, aqueles que vão realmente ter uma plataforma e você consegue acessar. Hoje você tem 3 grandes, o Outlook Express e o Mozilla Thunderbird, tá bom? Esses são os principais. O Mozilla Thunderbird é usado principalmente nos Macs, enquanto geralmente o pessoal que tem Windows utiliza mais o Outlook ou as suas variações. Pessoal, e aí qual que é a vantagem, por exemplo, de eu ter um cliente de e-mail? No meu caso, eu tenho 322 e-mails diferentes, então eu consigo armazenar todos eles ali nesse meu cliente de e-mail, e aí eu consigo ver em separado ou até mesmo em conjunto, se eu quiser todos os e-mails de uma vez, tá? E ele separa mais ou menos os e-mails mais relevantes, elimina alguns spams, então pode sim facilitar. Além disso, nós também temos o web e-mail, ou seja, quando você vai simplesmente no e-mail, através de um link na sua internet, e consegue acessar seu e-mail normalmente. Muita gente ainda utiliza dessa forma. Qual que é a desvantagem? Você tem que ir em conta por conta se você tiver. Então, você tem 2 contas no Gmail, você tem que entrar uma vez, acessa, depois faz tem que tirar o login, depois loga de novo com outra conta de e-mail e assim por diante, tá? Então, é uma outra opção, mas você já acessa direto ali com o site. Vai de cada um. Os principais, o Yahoo, né, que foi aquele que começou com tudo isso, o próprio Outlook, que oferece também esse serviço, né, através do Hotmail. Eu, por exemplo, ainda tenho um e-mail do Hotmail, que está vinculado ao Outlook. Então, é essa a opção. E, por fim, o próprio Gmail, né, do Google. Se você quiser, você tem essas 2 opções, tá? Então, veja só, o Gmail, ele é um tipo de webmail, mas não quer dizer que uma conta de Gmail pode ser utilizado num cliente de e-mail. Ou seja, eu tenho contas pessoais e do Conquiste de Gmail, mas eu utilizo no próprio Outlook. Dentro do Outlook tem essas Gmails, tá bom? Mas eu também, se eu quiser acessar hoje pelo site gmail.com, eu entro lá e consigo ver meus e-mails normalmente, desde que eu coloque o usuário e a senha. Além disso, temos que trabalhar também a questão da segurança dos correios eletrônicos. E aqui, como que a sua prova vai me perguntar? O e-mail, ele é 100% seguro? Você vai falar, claro que não. Quais são aquilo que a gente tem que ter mais atenção ao verificar um e-mail? São várias, mas nada assim muito complexo, tá? Entre elas, verifica sempre se o remetente é verdadeiro. Então, cuidado, tá? Às vezes as pessoas mandam, você acha que é determinada pessoa, mas você vai ver no remetente e é um e-mail falso com link para você clicar, e você clica, você perde dinheiro, perde seu computador. Então isso aí é muito... Ou então de repente vem um e-mail falando que é do governo, que é de alguma autoridade, que você tem que preencher um formulário, aí você vai e passa os seus dados todos, e não era, pessoal, era uma outra tática que em alguma aula sobre segurança da informação eu vou entrar nessa jogada, mas agora a gente tem que se limitar pelo conteúdo, que essa é a minha obrigação também, é delimitar aquilo que cai na sua prova. Além disso, usar algum anti-malware. Malware é alguma coisa que vai prejudicar o teu computador. Um anti é algo que vai defender.
todo o sistema operacional tem uma barreira de defesa chamada firewall, tá? Você pode acionar ou não, inclusive para o seu próprio e-mail. Você pode usar um antivírus qualquer, de repente, para verificar cada e-mail. Alguns fazem isso automaticamente, outros não. Você pode verificar também manualmente. Enfim, há vários procedimentos. Outro procedimento, apenas clicar em links extremamente confiáveis ou abrir anexos que sejam também confiáveis. Nunca abra um arquivo executável, tá? Porque isso realmente, provavelmente será golpe. Além disso, atualizar tanto o Windows Update, atualizar seu sistema onde você vai abrir os seus e-mails, sempre estar em atualizações mais recentes. Por quê? No meio dessas atualizações, também vem a atualização de segurança, de defesa, geralmente contra um vírus novo, contra, de repente, alguma tática aí que eles estão usando para roubar alguns dados. Então, fica sempre atento a isso, tá? Tudo isso aqui funciona para a defesa da segurança dos correios eletrônicos. Por exemplo, tem aqui o e-mail do Conquiste, tá bom? Que é sonhosconquiste@gmail.com e também é o nosso Pix, por acaso, já agora. Olha só, dentro desse e-mail, sonhosconquiste@gmail.com, você pode separar, tá, em algumas informações. Primeiro, Sonhos Conquiste. Esse é o nome do usuário, tá bom? Sem problema nenhum. Então, o usuário, ele vai estar ali sempre antes do arroba. Ele é único. Assim como nós temos IP e tudo mais, você tem especificamente para cada um dos usuários, tá? Heitor, quais são as regras para desenvolver isso? Cada provedor tem o seu. Então, tem alguns que limitam em 30 caracteres, outros não podem certos caracteres. Isso vai de cada um para cada um e a sua prova ela não vai perguntar especificamente deles, tá? O arroba vai sempre no meio, é sempre obrigatório, isso não tem volta a dar, não pode substituir esse símbolo e nunca pode ter mais do que um seguido. Então, eu não poderia fazer no e-mail chamado conquiste seus sonhos, arroba. Ou colocar o arroba depois, enfim, não pode, tá? Só um naquele momento. Além disso, depois do arroba vem sempre a identificação de quem está hospedando esse e-mail, tá? Do nosso provedor. Então, se é do Google, vai estar ali gmail.com, tá? E assim por diante. Se é do UOL, vai ter uol.com.br e assim por diante. Lembrando que ali no seu e-mail nunca pode ter espaços e pode sim, no final do seu e-mail, conter uma assinatura automática daquilo que você for fazer. Heitor, como assim? Vamos supor que você sempre envia e-mails para algum grupo. Você pode ter uma assinatura escrita, uma saudação, atenciosamente o seu nome e seu cargo, por exemplo, ou imagem. Você pode ter essa opção. E toda vez que você escrever o e-mail, você pode deixar isso no automático. E aí você aciona ou não no e-mail que você está escrevendo, né? Se ele for necessário, você adiciona. Se não for, não, tá? Você pode ter essa opção. Eu tive durante uma época em um dos meus e-mails, hoje eu não tenho, mas eu já trabalhei dessa forma. Além disso, nós também temos pastas que estão dentro dos nossos e-mails, tá? Por padrão, claro que isso pode mudar um ou outro por algum provedor, às vezes o nome vem ligeiramente diferente, mas esses são os padrões principais. Caixa de entrada é todo e-mail que a gente recebe. Caixa de saída, cuidado, hein? Eles ficam ali os e-mails temporários até eles serem enviados. Heitor, mas por que tem uma pasta de e-mails temporários até enviar? Porque quando a gente está na internet, acontece da internet cair, da luz acabar, de acontecer algum piripaque no nosso computador, não é verdade? E se você estiver escrevendo um e-mail longo? Hoje em dia a gente não trabalha tanto com e-mails gigantes, mas antigamente era um principal veículo que a gente se comunicava, né? Antes da Messenger da vida, o WhatsApp, era basicamente e-mail. Então eles criaram essa pasta como se fosse um backup, digamos assim, olha, se der um problema, tá aqui. Além disso, itens enviados. Para você verificar se realmente foi enviado, você entra nessa pasta, vai em itens enviados. Se o e-mail estiver lá, é porque realmente ele foi, tá bom? Além disso, o lixo eletrônico, sabe aqueles e-mails nada a ver que você começa a receber de uns lugares estranhos que alguém te cadastrou, ou você cadastrou sem querer e não para, por mais que você fale, não quero receber esse e-mail, continua? Pois é, vai tudo para a pasta spam automaticamente.
E, dependendo do e-mail que você quiser receber, você pode colocar aquele e-mail, aquele remetente para para a caixa de spam. E a partir daquele momento, todo e-mail que você receber daquele grupo, daquela pessoa, vai direto para o lixo spam, tá bom? Para o lixo eletrônico. Além disso, quando você deleta um e-mail, às vezes quando a gente tem pouco espaço no nosso e-mail, a gente precisa começar a apagar alguns, né? Principalmente os mais antigos. Quando você deleta, ele vai para a pasta de itens excluídos. E por fim, você também tem a opção de rascunhos, ou seja, você está escrevendo um e-mail, só que não teve nenhum piripaque no computador, tá? Não teve nada, tá tudo bem com ele. Só que você não quer acabar o e-mail. Você simplesmente pode fechar, pode salvar como rascunho, se você preferir, ou simplesmente quando a gente fecha, ele salva automaticamente nessa pasta. Ou deveria salvar, né? Claro, há uma exceção ou outra, mas deveria. E a esses e-mails, quando eles não foram ainda enviados, você ainda está em desenvolvimento, você pode utilizar a pasta rascunho. Heitor, por que ele é importante? Às vezes você está no seu trabalho, é um e-mail gigante, só que ainda falta, de repente, uma demanda ou outra de algum departamento. Mas você já quer adiantar trabalho, um trabalho de 1 hora, 2. Então você já vai escrever no e-mail, entendeu? E aí quando você tiver a resposta daquele local, você finaliza, entra na pasta rascunho, finaliza e envia o seu e-mail. Então todas essas pastas por padrão tem em todos os provedores. Além disso, na parte de cima ali do seu e-mail, nós chamamos de cabeçalho, que nem nas cartas, tá? O D é o campo que a gente vai preencher justamente, né, de quem está escrevendo aquele conteúdo. Então, se eu estou escrevendo para alguém, vai estar o meu e-mail. Geralmente isso já está automatizado, né? A gente não precisa digitar o nosso e-mail. Mas quando você tem algum provedor ou de repente alguma plataforma de e-mail onde você cadastrou vários e-mails seus, você pode escolher por qual e-mail que você quer enviar, tá bom? Mas sempre é obrigatório ter algum. No item, no campo para, é para quem vai ter o destinatário desse e-mail, ou seja, para quem vai ser enviado. Heitor, enviei para o e-mail que não existe, enviei para o e-mail errado, pus uma abobrinha ali, o que vai acontecer? Você recebe do provedor para onde você mandou um erro, ou se ele não conseguir localizar, do seu próprio, dizendo, olha, aquele destinatário não existe, tá bom? Ou ele deletou a conta, enfim, cada provedor vai falar uma coisa. Lembrando, hein, no campo para, você pode ter vários destinatários. Então, quanto? Depende do provedor para provedor. Mas a sua prova vai perguntar, posso ter mais de um destinatário no campo para? Sim. Geralmente você coloca vírgula, espaço, ele vai fixar o anterior e você já consegue anexar o outro. Além disso, o campo assunto, ele não é obrigatório, tá? Cuidado, não é obrigatório. Mas você pode colocar, geralmente um resumo em poucas palavras sobre aquele assunto. Além disso, o campo CC e o CCO. CC significa com cópia. É quando você está mandando aquele e-mail para alguém, de repente você está mandando para o seu chefe. Você escreveu no campo para o e-mail do seu chefe. Só que você quer que seu colega de departamento também receba uma cópia daquele e-mail para ele estar ciente daquela situação. Então você marca o e-mail dele no campo com cópia. Um detalhe. Você, óbvio, né, que vai saber que o seu colega está recebendo porque está no campo com cópia e você escreveu o dito e-mail. Agora, o seu chefe também, porque ele consegue ver como destinatário quem está no campo com cópia. Agora, no campo CCO com cópia oculta é diferente. Se você coloca no campo de cópia oculta, presta atenção. Quem está no campo para nunca saberá que esse e-mail foi enviado para quem está no CCO. Agora, o contrário acontece, ou seja, quem está no campo CCO sabe para quem foi o D e o para. Tá bom? Então, dependendo do assunto, isso pode ser muito relevante, tá? Óbvio que quem está no campo D sempre vai saber de um e do outro, porque é quem está escrevendo o e-mail. Legal? Por fim, pessoal, e não menos importante, isso aqui é um enrosco. É difícil. Já vou falar para você. Heitor, o que eu tenho que fazer? Eu vou ser muito sincero. Eu vou te explicar, mas você tem que sentar e anotar e decorar. Isso aqui, pessoal, a sua prova ela vem perguntando literalmente o que está nesse PowerPoint. Literalmente. Ora uma coisa, ora outra, mas sempre está aqui.
E acredite, aqui, pessoal, tem uma ou duas questões sempre em toda a prova, porque ninguém decora esse negócio. Basicamente, eu vou te explicar, mas você tem que sentar e gastar meia horinha decorando esses números. Sinto muito, pensa num telefone, é assim que eu decoro, tá? Eu decoro tudo com números, como se fosse um telefone, um IP, enfim, eu decoro dessa forma. Então, o que é isso? Toda vez que a gente vai enviar ou receber algum e-mail, a gente precisa de um mecanismo que faça esse processo de enviar. Pega o nosso e-mail, embrulha e joga para algum outro lugar, para o nosso servidor, na verdade, do provedor, e depois recebe. E a mesma coisa para quando alguém te manda um e-mail. O nome disso são protocolos. O que significa? Existe um protocolo diferente para quando a gente quer enviar e 2 protocolos, que você vai entender daqui a pouco, já vou falar, para quando a gente quer receber estas mensagens. Heitor, mas por quê? Calma, vou te explicar. É 1 para enviar e 2 para receber, tá bom? Toda vez que a gente quer enviar um e-mail, seja ele qual for, nós sempre utilizamos um protocolo, pessoal, não adianta, tem que decorar, chamado protocolo SMTP. Decora isso, SMTP, protocolo de envio. Para você fazer este protocolo ser enviado, ele usa uma porta. Há vários tipos de caminho, digamos assim, para esse e-mail ir. Heitor, quais são, não sei o que. Sua prova vai perguntar qual é a porta do protocolo de envio SMTP. É uma daquelas coisas chatas que a gente tem que saber e não adianta. Porta TCP 25587, tá? 25587. É isso, a sua prova chatona vai perguntar isso. E acredite, 99,9. Por quê? A sua prova ela precisa ter algumas decorebas que ninguém vai decorar, a não ser que a gente esteja estudando. E esse é um dos critérios que eles usam, tá? Concordo? Óbvio que não, mas é o que é e eu tenho que fazer você passar, tá? Eu podia aqui rebuscar um negócio, contar historinha, que nem outros professores. Pessoal, não quero que você perca tempo, tá? Para receber mensagem, há 2 formas. Uma, aquelas que quando a gente baixa, e aqui depende, tá? Nas configurações que você colocou, por exemplo, no seu cliente de e-mail, toma cuidado. Porque se você pode instalar nos seus recebimentos de e-mail, tanto quanto POP3 ou quanto IMAP. Heitor, o que é isso? É o protocolo que você vai usar. Só pode ser um dos 2 para receber e-mail. Se você não receber, vai aparecer um erro na hora e fala, não é possível receber e-mails. Se você instalar, você tem que escolher um dos 2. Se você escolhe o POP3, ele vai baixar para o seu computador e-mail e vai deletar do servidor. Qual que é a vantagem? Eu não ocupo mais espaço, porque geralmente os servidores têm um limite de gigas, de megabytes ali por usuário. Então, depois de muitos anos, você pode ter algum problema. Eu estou com um problema em tamanho aí dos e-mails, porque eu nunca deleto nada. Agora, se eu instalasse o POP3, a partir daqui, todos que iam para o meu computador, apagavam. Qual que é o problema? E se um dia der um problemão no meu PC e eu precisar, sei lá, entrar no meu cliente de e-mail para ver dentro do Gmail, por exemplo, um e-mail de 10 anos atrás, como é que ia ser? Não ia estar mais no servidor, tá entendendo? Então a desvantagem é que você perde aquele backup de segurança nos seus e-mails, tá? Para POP3, ele usa a porta 110. É isso, tá bom? Agora, Heitor, eu não quero. Eu quero guardar, eu quero que meus e-mails fiquem guardadinhos no servidor. Se um dia eu precisar, eu vou lá no servidor e acho aquele e-mail de 15 anos atrás, aquele anexo que uma vez alguém me deu. Legal. Até você manualmente escolher deletar este arquivo, ele vai continuar no seu servidor. Para isso, o protocolo que você vai receber as suas mensagens será o protocolo IMAP. Para isso, nós vamos utilizar a porta TCP/143 ou SSL e TLS 993. Ah, Heitor, que número esquisito, porta, número. É isso, pessoal. Não adianta. Um protocolo de envio, SMTP, 2 de recebimento. Tá? POP3 e IMAP. O POP3 baixa e deleta do servidor, enquanto o IMAP deixa ali bonitinho no seu servidor. As portas de utilização, 25587 para o SMTP e 110 para o POP3, enquanto para o IMAP, 143 e 993. São esses números que vão aparecer, sua prova é literalmente copia e cola, você não quer saber de nenhuma informação além dessas. Então é isso, você vai ter que saber para sua prova, tá bom? Tenho que ser honesto e transparente com você.
Ufa, escalamos a montanha. Pessoal, obrigado, tá, por ter assistido mais uma aula. Não esqueça aí de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude no nosso crescimento. A gente se vê em nossa próxima aula. Forte abraço e bons estudos.